Fala galera, aqui é a sua professora de Química chegando por aqui para hoje a gente conversar sobre um assunto que todos os anos cai na prova do Enem, sabe qual é? Chama-se hidrólise de sais. Gente, hidrólise de sais é um assunto, de maneira geral, que a gente pode dizer que é muito fácil, muito tranquilo e que cai pra caramba, cai tipo muito mesmo, galera. Então aproveita para se garantir, fica por aqui, aproveita logo, já se inscreve no canal para assistir os outros vídeos, as outras revisões. Aqui tem muitas questões do Enem resolvidas também, e aí nessas questões tu vai ver que é um assunto realmente que cai pra caramba. Galera, é o seguinte, o que significa, né, a hidrólise de sais? Não sei se vocês lembram, mas a gente forma o sal a partir de uma reação que a gente chama de reação de neutralização, estão lembrados? Ácido mais base forma o quê? Forma sal e água. Essa reação direta a gente chama de neutralização, ácido mais base, sal e água. A reação inversa, que é quando o sal reage com a água, a gente vai chamar de hidrólise. O sal reage com a água, dando origem ao ácido e à base que tinham formado aquele sal. Essa é a ideia, essa é a reação de hidrólise. E aí, de acordo com a força do ácido e a força da base que deram origem ao sal, a gente pode classificar o sal como sal de caráter ácido, básico ou neutro. E a questão de hidrólise, ela vai te cobrar justamente isso, se um sal ele tem caráter ácido, básico ou neutro. Em hidrólise de sais, gente, nós podemos nos aprofundar bem muito, mas de maneira geral, com o que a gente vai ver aqui, a gente consegue matar, juro a você, mais de 90% das questões. Então preste atenção, anota tudo, revisa tudo, porque tenho certeza que com isso daqui tu vai matar quase todas as questões de hidrólise que caem na prova do Enem. Vamos embora? Vamos lembrar? Então aqui, ó, anotando tudo aqui já para vocês, ó, ácido mais base é a reação de neutralização. A gente sabe que forma sal mais água. A reação inversa, sal reagindo com água, voltando a ser ácido e base, é justamente o que a gente chama de hidrólise. Quando a gente faz a hidrólise de um sal, que ele volta para ser o ácido e a base, dependendo do caráter, a força, né, desse ácido e a força da base, a gente pode determinar o caráter do sal. Se ele é um sal de caráter ácido, básico ou neutro. Como assim? Pessoal, na hidrólise a gente tem o seguinte. Se nós tivermos, galera, um ácido forte reagindo com uma base fraca, quero que tu lembre sempre o seguinte. O sal, ele vai levar o caráter daquele que é mais forte. Então, saca, tu tem um ácido forte reagindo com a base fraca. Quem ganha? O ácido que é forte, né? Então, aqui eu digo que eu vou formar um sal de caráter ácido. Gente, um sal de caráter ácido é aquele sal que tem a capacidade de diminuir o pH, ou seja, de aumentar a acidez de uma solução. Vou anotar aqui, ó, que ele diminui o pH. Faz sentido, né? Se ele tem caráter ácido, ele aumenta a acidez, ou seja, ele reduz o pH. Digamos que tu tivesse, por exemplo, água pura. Se tu jogar lá dentro um sal de caráter ácido, ou se dissolver esse sal, ele vai diminuir o pH, porque como ele tem caráter ácido, ele vai diminuir o pH e o pH vai ficar menor do que 7. A água pura, ela tinha inicialmente pH 7, neutro. Se tu jogar lá dentro um sal de caráter ácido, vai diminuir o pH e o pH vai ficar menor do que 7, beleza? Essa é a nossa ideia. Agora vamos ver o caso em que nós vamos colocar para reagir um ácido fraco com uma base forte. Um ácido fraco com a base forte, quem está ganhando agora? Ganha sempre o mais forte, meu povo. Então a base agora, quem está ganhando? A base que é a forte. Então eu digo que eu formei um sal de caráter básico. E o que é um sal de caráter básico? É aquele que é capaz de elevar o pH de uma solução. Então, no caso de água pura, de novo, se tinha inicialmente água pura, o pH era 7. Se tu jogar lá dentro um sal de caráter básico, ele vai elevar o pH, vai aumentar a basicidade, então no final o pH vai ficar maior do que 7. Agora, se você tinha inicialmente uma solução cujo pH era 6, jogando um sal de caráter básico lá dentro, ele vai subir o pH e no final esse pH vai ficar maior do que 6. Essa é a ideia, tá? E o caso em que a gente tenha um ácido forte reagindo com uma base forte. Galera, ácido forte com base forte, forte com forte, a briga dos fortes aí, ninguém ganha. Ou seja, a gente diz que forma um sal de caráter neutro. Forte com forte aí, ó, aí ninguém ganha, eu vou formar um sal de caráter neutro. E o que é que o sal de caráter neutro ele faz com o pH?
porra nenhuma. Ele nem sobe, ele nem desce o pH. Ele vai manter o pH lá do mesmo jeitinho, beleza? Então, se o teu pH inicialmente era 6,5, tu jogou um sal de caráter neutro lá dentro, vai continuar 6,5, não vai fazer nada, não vai nem subir nem descer, tá? Agora, o último caso, talvez você esteja aí se perguntando, oi, Kinha, mas e se fosse um ácido fraco com uma base fraca? E aí? Ia dar em quê? O meu sal seria o quê? Vamos pensar aqui, ó. Gente, se nós tivermos um ácido fraco reagindo com uma base fraca, aí a gente vai ter que ver, começar a analisar a constante do ácido e a constante da base, né? O Ka e o Kb. A constante de acidez e a constante de basicidade. E aí, dependendo dos valores de Ka e Kb, a gente vai ver quem é que vai ganhar nessa briga, quem é que é um pouquinho mais forte do que o outro. Tipo, vai ser tudo fraco. Mas se um dos dois for um pouquinho mais forte que o outro, aí ele ganha nessa briga. Exemplo aqui, galera. Nesse caso aqui, se Ka for maior do que Kb, saca? A constante do ácido é maior do que a da base. Logo, a gente vai ter um pouquinho mais de acidez do que de basicidade. Então, a gente diz que aqui tem um caráter levemente ácido. Pouca coisa, tá? Quase nada, porque é tudo fraco aí, era tudo ruim. Mas ele era um pouquinho, então caráter levemente ácido. Se por um acaso o Ka for menor do que o Kb, aí nesse caso quem está ganhando é o Kb, a constante da base. Aí a gente vai dizer que o sal ele tem um caráter levemente básico, que é a base que ganhou. Então aqui, ó, caráter levemente básico, beleza? Agora, se o Ka for igual ao Kb, aí sabe o que é que vai rolar, bebê? O sal vai ter um caráter neutro, não ganhou nenhum nem outro, beleza? Vou colocar aqui embaixo, vai resultar em um caráter neutro. Essa é a ideia. Ou seja, galera, para a gente determinar o caráter de um sal, se ele é de caráter ácido, básico ou neutro, a gente precisa conhecer bem a força dos ácidos e das bases. É por isso que antes da gente trabalhar de fato aqui com a hidrólise, a gente vai até fazer uma questão, um exemplo de uma questão do Enem, para aplicar realmente isso e vocês verem como é que cai. Mas antes de a gente fazer essa questão, antes de trabalhar diretamente com hidrólise, vamos aproveitar e fazer uma revisão da força dos ácidos e força das bases. Afinal, vai ser isso que vai ser essencial para que tu possa resolver a questão de hidrólise, fechou? Então vamos continuar aqui, vamos fazer uma revisão agora da força dos ácidos. Então, a primeira parte a gente vai falar aqui sobre os ácidos. Lembrando, galera, que os ácidos eles se dividem em hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio na fórmula. Oxiácidos são aqueles ácidos que têm oxigênio na fórmula, beleza? E os hidrácidos que não têm oxigênio, quais são os hidrácidos fortes, fracos e moderados? Vamos escrever aqui. Olha, quando nós estivermos falando dos hidrácidos, é bem simples. O que tu precisa lembrar é isso aqui. Os hidrácidos fortes, nós só temos 3 para você se lembrar. São esses 3 aqui. HCl, que é o ácido clorídrico, HBr, que é o ácido bromídrico, e HI, que é o ácido iodídrico. Duvido que tu esqueça agora que eu vou dizer isso aqui para vocês. Ó. Lembra disso? Claro, burro, idiota. Claro, burro e idiota são os hidrácidos fortes. E aí não tem mais besteira, não erra mais isso, beleza? Os hidrácidos fortes são esses 3. Claro, burro, idiota, HCl, HBr e HI. Hidrácido moderado, só tem um. O hidrácido moderado, gente, é esse aqui, HF, que é o ácido fluorídrico, beleza? E os hidrácidos fracos? Todos os outros hidrácidos, tirando esses que eu já citei, todos os outros hidrácidos, eles vão ser fracos. Então, eu vou colocar aqui demais, beleza? Todos os demais hidrácidos são fracos. Por exemplo, caem bastante esses dois aqui. H2S, que é o ácido sulfídrico, e HCN, que é o ácido cianídrico, beleza? Mas lembrem-se que todos os outros, tirando os fortes e os moderados, e o moderado, todos os outros serão hidrácidos fracos. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os oxiácidos. Gente, quando nós passamos a falar dos oxiácidos, a ideia aqui é bem simples. Como é que a gente faz para descobrir a força, né, do oxiácido? Basicamente, o que você vai fazer é subtrair o número de oxigênio pelo número de H+, ou seja, de hidrogênios ionizáveis na fórmula do oxiácido. Então, você vai fazer assim, número de O menos o número de H+. Quando fizer isso, se teu resultado der 3
ou 2, significa que esse oxiácido ele é forte, beleza? 3 ou 2, ele é forte. Se teu resultado der 1, o oxiácido é moderado. E se der 0, gente, o oxiácido ele é fraco, beleza? Então faz O menos H+. Se der 3 ou 2 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é fraco, beleza? E agora vamos ver alguns exemplos de oxiácidos para a gente classificar. Eu vou te dizer logo aqui os mais importantes, aqueles que você não pode esquecer nunca, tá? Um dos que mais cai, gente, H2SO4. Tu lembra o nome desse ácido? Espero que sim, viu? Porque ele sim é muito importante. O nome dessa criança é ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Não esquece desse acento que ele é super importante aí, né? Senão fica um nomezinho estranho, sulfúrico. Então bota esse acento porque vai fazer a diferença. O ácido sulfúrico H2SO4, para a gente descobrir se ele é forte, fraco ou moderado, o que é que faz? Número de O tem quantos O's aqui? 4. Menos o número de H+. Quantos H+ eu tenho? 2. 4 menos 2 vai dar 2, portanto, ele é um oxiácido forte, beleza? Então, anota aqui, ó, essa criança é forte. Cai muito, não esquece dele não, beleza? Outro oxiácido que cai pra caramba é esse aqui, HNO3. Sabe qual é o nome dele? HNO3 é o ácido nítrico. Ácido nítrico, pra gente descobrir aí se ele é forte, fraco ou moderado. Tem 3 O's, menos 1 H+, que ele tem. 3 menos 1 vai dar 2, ou seja, ele também é um oxiácido forte, ok, gente? Seguindo, vamos mais um. Esse aqui é o ácido perclórico que eu vou escrever agora. Ácido perclórico, ele tem essa fórmula, HClO4. Se a gente fizer aqui, ó, O tem 4 menos H+, que é 1, 4 menos 1 vai dar 3, ou seja, ele também é um oxiácido forte, certo? Vamos fazer mais um. Olha esse, ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso, ele tem essa fórmula, HClO. Número de O, 1, menos número de H+, 1. 1 menos 1 dá 0. Então, essa criança é o quê? Fraquinho, o pobre. Ele é um oxiácido fraco, beleza? Ácido bórico. Ácido bórico. H3BO3. Se tu fizer aqui, ó, O menos H+, vai ficar 3 menos 3, que vai dar 0. Portanto, ele também é um oxiácido fraco. Agora, para finalizar, galera, vai ter só mais um que eu quero falar. Esse é uma exceção, mas ele é importantíssimo, é um dos queridinhos, tá certo? Vou colocar aqui mesmo embaixo o H2CO3. Eu saio daqui para vocês poderem enxergar. O H2CO3, vou botar até aqui, ó. Cuidado com ele. Muito, muito, muito cuidado. O nome dele é o ácido carbônico. O ácido carbônico é H2CO3. Gente, ácido carbônico, se você fizesse pela regrinha normal, 3 menos 2 daria 1, ele seria classificado como moderado. Mas, ó, esquece isso para o ácido carbônico. Por quê? Porque ele é um ácido extremamente instável, beleza? Ele tende a se decompor em CO2 e água, ou seja, ele não tende muito a se ionizar, ele se decompõe mais do que se ioniza. E a força de um ácido é dada pelo número de H+, que ele consegue ionizar, né? Quanto mais moléculas gerarem H+, mais forte é aquele ácido. E no caso do ácido carbônico, ele tende a se decompor, por isso ele é classificado como ácido fraco. Não esquece disso aqui, ó. O pobre do ácido carbônico é um ácido fraquinho, fraquinho. Então lembra que esse H2CO3, ácido carbônico, ele é ácido fraco. Tô falando pra vocês, não esquece não, senão você vai se arrepender, viu? Cai pra caramba ele, você precisa lembrar que é um ácido fraco. Com isso, gente, nós revisamos aí a parte da força dos ácidos, tanto hidrácidos quanto oxiácidos. Vamos falar um pouquinho agora sobre as bases, beleza? Já deu teu printão aí, né? Garante aquele print em massa. E vamos embora falar das bases. Galera, quando a gente fala de base, base é bem simples, né? Base é aquela substância que em água se dissocia liberando OH-, tá? E a fórmula geral de uma base, tu vai ter um metal, né, com carga mais X, ligado à hidroxila com carga menos 1. Aí a fórmula da base em geral fica MOHX.
A única base que não é formada por um metal, tá? É a do amônio, que é essa daqui, NH4OH. Então, nós vamos ter bases, metal ligado à hidroxila e o amônio, que é NH4OH. O nome da base é sempre facinho, hidróxido de e o nome do cátion que está lá na frente. Por exemplo, esse aqui é o hidróxido de amônio, beleza? E de acordo com quem está lá, qual é o cátion, a gente classifica a base em forte, fraco, moderada. As bases fortes, vamos ter aqui, as bases fortes, elas são aquelas bases formadas pelos metais alcalinos, ou seja, os metais da família 1A. Então, bases fortes são as bases de metais alcalinos, base de metais alcalinos, que é a família 1A. E as bases do cálcio, do estrôncio e do bário, que são essas daqui. CaOH2, SrOH2 e BaOH2. Então, quem são as bases fortes? As bases dos metais alcalinos, que são essas da família 1A. Os principais exemplos são essas daqui. Hidróxido de lítio, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Mas qualquer um que for da família 1A vai ser base forte, beleza? Então, bases fortes, bases de metais alcalinos, que são as principais, lítio, sódio e potássio. Então, qualquer base de metal da família 1A é uma base forte. Além disso, as bases do cálcio, do estrôncio e do bário, que são da 2A. Da 2A, tu tem que lembrar o seguinte, que as bases fortes são cálcio, estrôncio e bário, ou seja, são as bases da família 2A, tirando berílio e magnésio. Então, tu pode dizer que as bases fortes são bases de 1A e bases de 2A, tirando berílio e magnésio, porque berílio e magnésio formam bases fracas, ok? Inclusive, lembra, hidróxido de magnésio, MgOH2, é aquele da garrafinha azul que o pessoal toma muito para azia, excesso de acidez estomacal. Então, ela é uma base fraquinha, uma base que o povo toma numa boa, beleza? É uma base fraca. Então, gente, bases fortes são essas daí, e as bases fracas, elas são as demais. Todas as outras, elas são bases fracas, lembra disso. Inclusive, NH4OH é uma base fraca, porque ela não é uma base nem da família 1A, nem do cálcio, estrôncio e do bário. Cai pra caramba esse hidróxido de amônio. Ela está entre as bases fracas, assim como a do berílio e do magnésio, que eu disse para vocês também que são fracas, beleza? Então, tirando as bases de 1A, cálcio, estrôncio e bário, essas são fortes. As outras todas são fracas. Gente, depois de termos visto tudo isso, aí agora sim a gente pode fazer questão de hidrólises e sais. Basta você se lembrar daquilo, que o caráter do sal, ele vai vindo mais forte que o formol. Se foi ácido forte com base fraca, ganha um ácido, sal de caráter ácido. Se foi ácido fraco com base forte, ganha a base, sal de caráter básico. Se foi ácido forte com base forte, aí briga dos fortes, ninguém ganha. A gente forma um sal de caráter neutro, beleza? Vamos aplicar agora numa questãozinha da prova do Enem, para tu ver como é que é simples, que não é nada demais, certo? Gente, essa questão da prova do Enem, ela dizia assim: com o aumento da demanda por alimentos e a abertura de novas fronteiras agrícolas no Brasil, faz-se cada vez mais necessária a correção da acidez e a fertilização do solo para determinados cultivos. No intuito de diminuir a acidez, olha o que a gente quer, ó, diminuir a acidez do solo, beleza? No intuito de diminuir a acidez do solo da sua plantação, ou seja, aumentar o pH. Galera, saca como essa questão foi boazinha, né? Ele disse que queria diminuir a acidez, aí ainda botou lá entre parênteses, que é aumentar o pH. Poxa, ele poderia ter dificultado aí um pouquinho, aí ter feito você pensar, se eu quero diminuir a acidez, eu quero deixar menos ácido, é o mesmo que deixar mais básico, ou seja, elevar o pH, beleza? Então, no intuito de diminuir a acidez, ou seja, aumentar o pH, um fazendeiro foi a uma loja especializada para comprar conhecidos insumos agrícolas indicados para essa correção. Então, ele quer um insumo indicado para essa correção. Ao chegar à loja, ele foi informado que esses produtos estavam em falta. Como só havia disponíveis alguns tipos de sais, o fazendeiro consultou um engenheiro agrônomo procurando saber qual comprar. O engenheiro, após verificar as propriedades desses sais, indicou ao fazendeiro fazer o que? Comprar qual? Gente, nosso objetivo, vamos lá, diminuir a acidez. Diminuir a acidez, esse é nosso objetivo. Se eu quero diminuir a acidez, eu quero elevar o pH. E se eu quero elevar o pH, concordam comigo que eu vou procurar alguma coisa que tenha caráter básico? A gente quer aumentar o pH, então eu vou procurar alguma coisa de caráter básico, tá certo? Ele disse que tinha alguns sais e quer saber qual sal eu vou escolher.
Poxa, o sal que a gente vai escolher é o sal de caráter básico. E agora que nós já aprendemos tudo de hidrólise, quando é que a gente vai obter um sal de caráter básico? Quando a gente tiver um sal que foi formado a partir de um ácido fraco com uma base forte. Se é o sal de caráter básico que você quer, quem ganha é a base. Então, o sal de caráter básico, gente, é aquele que é formado a partir de um ácido fraco com uma base forte. Então, o que a gente vai procurar nas alternativas? Um sal que veio de um ácido fraco e uma base forte, beleza? Super simples daí pra gente fazer. Vou fazer análise de um por um com vocês. Na letra A, tu tinha o KCl, que é o cloreto de potássio. Como é que a gente sabe se esse sal tem caráter ácido básico ou neutro? A pegada é o seguinte, vou escrever aqui o KCl. Gente, toda vida que tu tiver aí o sal e quiser descobrir o caráter dele, tu vai pegar a fórmula desse sal, vai dividir aqui esse sal. Por quê? A parte da frente do sal é o cátion. O cátion sempre vem da base e o ânion sempre vem do ácido. Esse K aqui, o cátion, é K mais 1 e o Cl é menos 1, né? Potássio da família A, K mais. Qual foi a base que deu origem a esse K mais? A base foi o KOH. Qual foi o ácido que deu origem a esse Cl menos? Foi o HCl. Agora a gente já sabe a base e o ácido que deram origem a ele. Falta a gente ver a força deles. KOH é uma base da família 1A. Todas as bases da família 1A são bases fortes. E HCl? HCl, lembra, é um hidrácido isso, porque não tem oxigênio. Quais são os hidrácidos fortes? Claro, burro, idiota. Opa, HCl é um deles, claro, né? Então aqui a gente vai ter um ácido forte. Resultado, base forte com ácido forte. Quem é que vai ganhar? Ninguém, bebê. Briga dos fortes, lembra disso? Então os dois aí vão se anular, se neutralizar. A gente diz que isso é um sal de caráter neutro. Ou seja, esse sal de caráter neutro ele não vai fazer PN lá no solo, ele não vai ajudar nessa correção do pH, porque ele nem sobe nem desce, tá? Ele não vai piorar, mas ele também não vai ajudar, ok? Então, não poderia ser o KCl, o cloreto de potássio, porque ele é um sal de caráter neutro. Um outro, se a gente for seguindo aí, a gente vai fazendo, né, esse mesmo raciocínio. Quando a gente vai para a letra B, na letra B a gente tem o CaCO3. CaCO3, deixa eu colocar ele aqui no cantinho para a gente ter mais espaço. CaCO3, o nome dele, gente, é carbonato de cálcio. Inclusive, guarda bem esse cara, porque quase todo ano ele cai na prova do Enem. Carbonato de cálcio é um sal, ele é o principal componente do calcário, tá certo? E, gente, de verdade, ele cai muito. Então, guarda aí ele, saiba tudo sobre ele, porque ele vai estar na sua prova muito provavelmente. Como é que você vai fazer aqui? De novo, a gente divide aqui para ver a base e o ácido que deram origem a esse sal. O cálcio é da família 2A, a carga dele é mais 2, então aqui o CO3 é menos 2. Gente, o cálcio ele vem do CaOH2. E o íon carbonato, CO3 menos 2, ele vem desse ácido, que é o H2CO3, carga menos 2, então tinha 2H+, H2CO3. Gente, CaOH2, quais foram as bases fortes que nós vimos? As bases da família 1A, cálcio, estronço e bário. Então, cálcio não esquece, é uma base forte, hidróxido de cálcio, né, que é a cal hidratada. Essa base é uma base forte. Base forte. E H2CO3, o pobre do H2CO3 é o ácido carbônico, é aquele ácido que é instável, tá certo? É fraquinho. Gente, lembra dele, inclusive, que esse H2CO3, ele é o responsável pelo gás das bebidas gaseificadas, né? Aquelas bolinhas que a gente vê lá de CO2 em água formam H2CO3. Então, o gás das bebidas gaseificadas vem do H2CO3, então água com gás, refrigerante. Então, vocês bebendo refrigerante, tá bebendo bastante H2CO3, ele é um ácido fraquinho, lembra disso. Resultado, tu tem aí uma base forte com um ácido fraco. Quem é que ganha? A base, né, que é o mais forte. Lembra que sempre ganha o mais forte? Então, aqui a gente vai ter um sal de caráter básico. E o que é que o sal de caráter básico ele faz com o pH? Ele sobe o pH, que era justamente o que a gente queria, ou seja, gabarito da gente é letrinha B. Carbonato de cálcio, ele é um sal de caráter básico, ele eleva o pH, era isso que a gente queria para corrigir a acidez desse solo, beleza? A gente não queria diminuir a acidez do solo, ou seja, aumentar o pH, por isso alguma coisa básica.
Inclusive, gente, eu disse para vocês que o carbonato de cálcio cai bastante e é real mesmo, tá? Lembre-se que a adição do calcário, ele é adicionado comumente ao solo para tratar a acidez do solo e a gente pode chamar esse processo de calagem, que é a adição do calcário, que é rico em carbonato de cálcio, que vai levar esse pH. Mas, ó, a gente vai continuar fazendo aqui todas as alternativas, porque o que eu quero é mostrar para vocês como trabalhar na hidrólise, beleza? Então, vamos sair testando os outros sais. O próximo sal da letra C era o cloreto de amônio, NH4Cl. Deixa eu anotar aqui, NH4Cl. Como é que a gente faz aí com NH4Cl? Divide ele. Esse NH4, a carga dele é mais 1, que é o amônio, é um cátion bem conhecido, NH4+, e o Cl, que é menos 1. Gente, esse NH4 ele vem do NH4OH e o Cl- ele vem do HCl. NH4OH, a pobre, é uma base fraca. Lembrem-se, só são bases fortes as bases da família 1A do cálcio, estronço e bário. Amônio não está entre elas, beleza? Amônio é uma base fraca. Muita gente confunde aqui porque o hidróxido de amônio, NH4OH, ele apesar de ser uma base fraca, é uma base solúvel. É a única base que mesmo sendo fraca é solúvel, porque a regra geral é base forte é solúvel, base fraca é insolúvel. Só que o hidróxido de amônio, mesmo sendo fraca, ela é insolúvel. Mas aqui o que interessa pra gente é a força. Amônio não está entre as bases da família 1A nem do cálcio, estronço e bário, ou seja, é uma base fraca. Já o HCl, hidrácido. Quais são os hidrácidos fortes? Claro, burro idiota. Então, o HCl, ele está entre os fortes, né? Ácido forte. Deixa eu colocar aqui bonitinho. HCl, ácido forte. Resultado, galera. Base fraca com ácido forte. Quem ganhou? Ganhou o ácido. Então, a gente pode dizer que esse danado aqui, ó, ele é um sal de caráter ácido. Ou seja, se eu jogasse ele lá no solo, eu estaria terminando de lascar o solo, né? Porque se ele é de caráter ácido, ele iria aumentar a acidez, ia diminuir o pH. Não é o que a gente quer. A gente quer tratar a acidez, a gente quer diminuir a acidez. Porra, se tu quer diminuir a acidez, por que tu vai jogar um negócio ácido lá dentro? Não faz sentido, né? Então, esquece NH4Cl. O próximo que a gente vai fazer é o Na2SO4. O nome desse sal é sulfato de sódio. Dividindo aqui, ó, Na2SO4, ele vem do NaOH, que é uma base forte, tá certo? É uma base forte por quê? Porque é da família 1A. E ele vem de quem? Do H2SO4, né? Terminou em SO4, vem do H2SO4. SO4, que é um ácido forte. Por que eu sei que é um ácido forte? Ácido sulfúrico, 4Os menos 2H+. Gente, forte com forte, quem é que ganha? Ninguém. Briga dos fortes, ninguém ganha. Então, a gente diz que isso aqui é um sal de caráter neutro, ou seja, aquele que não vai ajudar em nada, nem sobe nem desce o pH, então não resolve o nosso problema. O último aí na letra E é o nitrato de bário, BaNO3, 2, beleza? A gente tem aqui o bário, que é a família 2A, carga mais 2, e o nitrato, que cada um é menos 1, né? A gente tem 2 vezes menos 1, 2 nitratos, 2 vezes menos 1, menos 2, para dar 0. Gente, Ba mais 2, ele vem do BaOH2. A gente aprendeu que as bases fortes são as bases da família 1A, do cálcio, do estronço e do bário. Essa é a do bário, então isso aqui é uma base forte. E o NO3 menos 1, ele vem do HNO3, a carga menos 1 só tem um H+, HNO3. HNO3 é o ácido nítrico, se tu fizer aqui 3 menos 1 vai dar 2, então ele é um ácido forte. Terminou em SO4, vem do ácido sulfúrico, então vem de um ácido forte. Terminou em NO3, vem do HNO3, que é ácido nítrico, que também é forte. Se tu lembrar disso, já ajuda muito. Terminar em SO4, vem de um ácido forte. Terminar em NO3, vem de um ácido forte também, beleza? Então aqui, gente, base forte com ácido forte, ninguém ganha. A gente tem aqui um sal de caráter neutro, que não era o que a gente queria, por isso, de fato, gabarito letra B. Agora vê, depois que você se acostuma a resolver essas questões, aqui eu fiz bem detalhadamente, tá? Que a ideia aqui não era só resolver a questão e pronto. A ideia aqui era a gente revisar. Mas depois que você se acostuma a resolver essas questões de hidrólise, gente, fica muito fácil. Você, ó, joga fácil, tranquilo para resolver uma questão. Sabe por quê? Porque você vai direitinho ali para as estruturas dos sais. Por exemplo, nessa questão aqui, deixa eu apagar aqui uma coisa para mostrar para vocês. Saca só.
A gente já tinha concluído que queria um sal de caráter básico, né? Porque a gente quer diminuir a acidez. E se a gente queria um sal de caráter básico, ele obrigatoriamente precisa vir de um ácido fraco com uma base forte, concordam? Então, o ácido tem que ser fraco. Se ele vier de um ácido forte, não vai dar de jeito nenhum sal de caráter básico. Se ele vier de um ácido forte, ele pode ser ou um sal de caráter ácido ou um sal de caráter neutro. Como a gente quer um sal de caráter básico, obrigatoriamente ele tem que vir de um ácido fraco. E aí tu poderia cortar nas alternativas tudo que viesse de ácido forte. Saca comigo o que ia acontecer. Vê, Cl, terminou em Cl, vem do HCl, claro burro de iota. Claro burro de iota, HCl é ácido forte. Então, não pode vir de ácido forte, tem que vir de ácido fraco. Tu corta aqui. Letra C, Cl de novo, vem de ácido forte, não poderia. Letra D, vem do SO4, SO4H2, SO4, ácido forte, bebê. Então, não pode também de novo. E na letra E, vem do NO3, HNO3, ácido nítrico, ácido forte. Lembra que eu disse que desoxiácido? Tu não poderia esquecer de jeito nenhum do HNO3 e H2 e SO4, cai pra caramba. HNO3 e H2 e SO4 são ácidos fortes. Então, tu cortaria aqui também. Não pode. Sobrou o quê? Letra B. Na letra B termina em CO3. CO3 vem do H2, CO3, aquele que eu pedi, implorei para vocês terem muito cuidado, que é o ácido carbônico. Ácido carbônico é ácido fraco, então terminou em CO3, vem do ácido fraco. E o Ca, o cálcio, uma base forte, beleza? E aí, base forte com ácido fraco, ganha base sal de caráter básico, por isso letra B. Agora, repara que se você sabe os ácidos fracos e fortes, bases fracas e fortes, tu mata a questão aí rapidinho, tu resolve essa questão em 30 segundos e parte para a próxima para já ganhar mais uma questão. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo aqui de hidrólise. A ideia é essa, a gente ficar revisando conteúdos importantes e hidrólise é um deles. Nunca esqueçam de hidrólise, beleza? Podem revisar bastante, porque é praticamente certeza que ela vai estar lá na sua prova. Um cheiro, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar, se inscrever no canal e continuar acompanhando por aqui todas as novidades. Por aqui sempre vai ter resolução de questão com muita revisão nessas resoluções, tá certo? Então me acompanha que tenho certeza que você vai gostar. Cheiro, tchau, vamos embora!